Aldeias que guardam mais do que casas e ruas. Guardam histórias, risos e memórias que não cabem no tempo. Valdemaceira é uma dessas aldeias, antiga estação de muda da Malaposta, terra dos monges de Císter e das maçãs que deram nome ao Val. Aqui nasceu em 1973 o GRDVM e desde então as pessoas, as festas e as conversas deram vida a uma história que merece ser contada. Eu sou o João Mota e convido-te a ouvir as Memórias de Valdemaceira, um podcast sobre as raízes, as pessoas e as histórias que fazem desta aldeia um lugar único. Olá! Hoje quero levar-vos a dois lugares que durante muitos anos foram o centro da nossa juventude em Valdemaceira. Dois espaços diferentes, com vibrações distintas, mas que no fundo faziam parte da mesma aldeia, da mesma forma de crescer e de nos fazermos gente. Um era os mais novos, o Beco. O outro era o quartel-general dos mais velhos, o Copo 3. Ambos nasceram de improviso, da vontade de estar juntos, de ouvir música, de rir, de apaixonar, de inventar mundos dentro de quatro paredes. Hoje quero recordar esses dois templos, o Beco, que vivi por dentro, e o Copo 3, cujas memórias vêm da voz de quem as experienciou. Vamos a isso? O Beco. Só de dizer o nome já sinto aquele cheiro antigo, aquela mistura de madeira, mosto e juventude. O Beco era um lugar fantástico. Um daqueles lugares que não se explicam só com palavras. Vivem-se. Era uma velha adega do meu avô. Ficava mesmo em frente à mercearia da Chuchu e do Carlos. Quem passasse ali nos anos 70 e 80 talvez não lhe desse grande valor. Um portão ondulado, azul, envelhecido, dava acesso a um caminho ou serventia para a casa dos meus avós. Logo a seguir ao portão, do lado direito, encontramos a adega. Tinha uma porta de madeira pesada, envelhecida pelo tempo, aquela aparência de casa de trabalho. Mas para nós era o centro do mundo. Lá dentro havia uma pia funda, 2 depósitos enormes pintados de vermelho, 3 barris velhos, cada um com a sua personalidade, e uma garrafeira com garrafas tão antigas que, mesmo com o vinho estragado de anos anteriores, pareciam tesouros esquecidos. Umas escadas estreitas de madeira ligavam a adega ao lagar. Do lado esquerdo, uma cavidade com uns 2 metros guardava as uvas que não cabiam no lagar, sinal de que aquele ano tinha sido generoso. E ali, no coração do espaço, estava o fuso, firme, sólido, uma peça quase majestosa. Por cima dele, aquela peça metálica pesada que, à força de braços, descia devagar, esmagando as uvas até não haver mais nada para dar. No lagar do meu avô, nada era automático. As uvas iam para o meio das cordas, os cheirões, e por cima pousavam-se as aduelas, aquelas madeiras pesadas que seguravam tudo no início. Depois vinha a força dos homens, com movimentos quase coreografados, de mangas arregaçadas, pegavam no ferro comprido e encaixavam-no na cabeça da prensa, uma peça de ferro maciça. Depois empurravam-no em círculo devagar, com o corpo todo. A cada volta as facas do carreto encaixavam no tambor, que ia rodando como um relógio cansado. E à medida que o tambor virava, a prensa descia milímetro a milímetro, até prender as madeiras, esmagar os cheirões e fazer nascer o primeiro fio de mosto. Um fio fino, dourado, que cheirava logo a vindima. E tínhamos música no trabalho. Talim, talim, talim.
A musicalidade ritmada de 2 ou 3 ou 4 homens faziam o sumo jorrar para o lagar, depois para a pia e dali, com a ajuda de um motor, para os depósitos maiores onde ficava dias, meses a fermentar. Depois passava para os barris, onde descansava, até ser engarrafado ou vendido. Primeiro mosto, aquele sumo doce da uva acabada de esmagar, depois vinho, o vinho da nossa terra. Ainda hoje consigo sentir o cheiro, um aroma difícil de descrever, mas que depois de sentido nunca mais se perde. Cheirava a vinho sempre no início do outono, cheirava a tradição, a família, a tempo lento. Eu adorava a apanha das uvas. Ajudei o meu avô e o meu pai tantas vezes. No lagar, descalço. Lembro-me bem da sensação de carregar os baldes nas vindimas, de ouvir as gargalhadas, de sentir a pressa boa de quem sabe que está a participar num ritual antigo. E hoje, quando penso nisso, pergunto-me se ainda alguém faz vinho em Valdemaceira. Algumas adegas ainda existem, mas o ritual, esse já vive mais na memória do que na prática. Quando a adega deixou de produzir vinho, ganhou uma nova vida. E foi aí que tudo mudou, que tudo começou. Colocámos alcatifa no primeiro andar, montámos um balcão, uma aparelhagem, colunas, uma bola de espelhos e até criámos uma pista de dança. No lagar, à volta do fuso, pousámos sofás e cadeiras, instalámos luzes e eletricidade. E quando pintámos as paredes de branco e escrevemos lá fora, em laranja vivo, o nome O Beco, sentimos que estávamos a inaugurar algo importante. Na porta, uma campainha moderna, que para nós era a tecnologia do futuro, era o nosso sino. O aviso de que alguém estava a entrar no reino. Estávamos orgulhosos. Tínhamos criado o nosso local de culto. E era mesmo isso, um templo da nossa juventude. Estávamos em meados dos anos 80. Nas férias da escola, as noites eram todas iguais e todas diferentes. A magia começava sempre ali. Umas cervejas frescas, conversas curtas ou longas e muita música. Da portuguesa passava Trovante, Já Fomega, Rui Veloso, Sérgio Godinho. Da outra, a de fora, Tina Turner, Rolling Stones, Doors, Bryan Adams, Maria Bethânia, Simone e tantas outras. Tudo em cassetes gravadas especialmente para o Beco, com aquela atenção quase artesanal de quem faz playlists com as próprias mãos. O livro de visitas era uma obra-prima. Quem entrasse tinha de assinar. E foi tanta gente, tanta história que ficou ali escrita. Pena ter-se perdido. Foi no Beco que fumei o meu primeiro cigarro, engasgado, tonto, sempre com um olho na porta e o ouvido no sino, não fosse o meu pai entrar e estragar a graça. Medos de adolescente. Às vezes no Beco também jogávamos alguns jogos. Naquela altura computadores não havia, só os ZX Spectrum. O meu era um 128K. Vinha já com o leitor de cassetes incorporado. Demorava séculos a carregar jogos com aquele som irritante, mas tão característico. Era um tesouro. Acabei por vendê-lo ao meu vizinho Sandokan e por acaso foi um ótimo negócio. Naquele tempo acreditávamos que todos os negócios podiam ser bons. No Beco também jogávamos às cartas, leaks, sueca, Keynes, tanto fazia. Ali qualquer jogo servia. E havia o lado romântico, ou melhor, o lado da esperança romântica. Convidávamos as meninas da terra e não só, sempre com a desculpa do livro de visitas. Tinha de ser assinado. Preparávamos tudo, cassetes alinhadas com a música certa, bebidas frescas, a bola de espelhos a rolar, no compasso certo. O ambiente ficava perfeito. Só faltava mesmo o mais difícil, a coragem de dar o primeiro passo. Normalmente não dávamos.
A verdade é essa. E lá vinha a frase da derrota. Bolas, escapou outra vez. Para a próxima é que vai ser. E a próxima é que ficava sempre adiada. Mas a esperança não. Havia outros espaços, como o Beco. O Copo 3 era um deles. Talvez mais adulto, mais crescido, mais sério. Lugares onde se discutiam ideias, onde se crescia em conjunto, onde se aprendia a ser gente. Hoje o Beco já não existe, o meu pai mandou-o abaixo, mas as memórias essas continuam inteiras. Às vezes sinto falta do Beco, na verdade, acho que sentimos todos. E enquanto nós, os mais novos, vivíamos as nossas aventuras no Beco, entre cassetes gravadas, cervejas baratas e danças tímidas à luz de bolas de espelhos, num outro lado da aldeia, havia outro espaço a pulsar. O reino dos mais velhos, um sítio que para nós tinha quase um ar mítico, o Copo 3. E para contar essa história recorro às palavras de quem lá viveu noites que ainda hoje brilham na memória. O texto é do Jaime Feijão e é com a sua autorização que o trago até aqui. Vamos até lá? Os anos 80 eram mesmo assim, um tempo glorioso. Hoje fala-se nas redes sociais, em mensagens instantâneas, em tudo a acontecer ali no ecrã. Naquela altura as redes eram feitas de gente de rua, de encontros marcados no próprio dia, de uma liberdade com cheiro a verão e a poeira da estrada. Não havia telemóveis e mesmo assim toda a gente se encontrava. As festas aconteciam sem convites digitais, sem eventos no Facebook ou no Insta, só com vontade. E sentíamos-nos livres, livres ao ponto de andarmos à boleia sem medo, de atravessar caminhos escuros à noite, de jogar a bola no meio da rua sem atrapalhar ninguém, até porque carro aparecia um de vez em quando. E enquanto não vinha, dava tempo para tudo. Para conversar, para rir, para marcar território com círculos urinários no Alcatrão que ficavam lá dias inteiros. Símbolos espontâneos da adolescência. O Jaime entrou nos anos 80 com 13 anos e saiu com 24. E sempre que falava desse período, fala com um brilho nos olhos, como se estivesse a reviver ali mesmo as melhores memórias que alguém pode guardar. A verdade é que a inocência dos jovens, misturada com a maneira simples de viver daqueles tempos, era a receita perfeita para a felicidade. Vieram daí as melhores músicas, os melhores filmes, as melhores festas, aquilo que hoje ainda chamamos de as nossas histórias. E era preciso criatividade para inventar distrações. A televisão tinha só 2 canais, fracos, a rádio uns 3 ou 4 programas de culto, Rock and Stock, Oceano Pacífico, Febre de Sábado de Manhã. Era dali que tentávamos gravar cassetes com as músicas mais recentes, sem medo do SPA, Sociedade Portuguesa de Autores, nem da polícia. Gravávamos sem pudor. Era para isso que serviam as cassetes virgens. E depois faltava um sítio onde partilhar essa música toda. E nisso, Valdemaceira era surpreendentemente avançada. Havia tecnologia de ponta espalhada por meia dúzia de casas. A casa do Tonho Carlos, por exemplo, tecnicamente imbatível. Até um gravador de bobines tinha. A do Carlos Feijão também era um quartel-general com um gravador portátil marcado com uma fitinha Dimo. E depois a do próprio Jaime, onde não havia grande mobília, mas nunca faltava o rádio-gravador, a televisão e o espírito da festa. E mais tarde vieram os bares, lugares improvisados onde a malta se juntava para ouvir música, beber, fumar e conversar sobre tudo e mais alguma coisa. E foi assim que nasceu o Copo 3. Um dia o Jaime e o Zé Tó decidiram que podiam e deviam tornar-se empresários da noite. A ideia era simples,
Arranjavam umas cadeiras, uns sofás, umas mesas. Música já tinham. Compravam bebidas no sítio mais barato e vendiam aos amigos com 25 tostões de lucro ou algo assim. Estava feito. Um negócio redondo. O nome apareceu facilmente. Copo 3. Era expressão antiga, familiar, especialmente para quem, como Jaime, era neto de taberneiro. Tudo fazia sentido. O Zé Tó foi falar com os pais, que não moravam cá, e perguntou se podia usar a parte de baixo da sua casa. Pareceu estranho ao início, mas não durou muito. Esperámos até ouvir o sim, que, convenhamos, até foi uma grande ajuda para o Tozinho, o pai do Zé Tó. A alegria foi tanta que até limpar uma arrecadação inteira pareceu coisa simples. A única condição, não mexer nas batatas. Ficavam lá num canto, escondidas, atrás de umas sacas, como guardiãs silenciosas do bar. Improvisou-se uma parede, abriu-se espaço e devagarinho o sonho foi tomando forma. Durou 2 verões, mas foram 2 verões épicos. Noites de farra, jantares improvisados, namoros, conversas longas, sempre com boa música, muita pinga e amigos certos. O ponto de encontro era sempre o mesmo, a manjedoura. Depois de uma bica, seguia-se rumo ao copo 3. E ali tudo podia acontecer. Num desses dias, o Jaime lembrou-se de fazer aguardente artesanal, inspirado por histórias de bebidas feitas de fruta. Decidiu experimentar. Numa frigideira grande, álcool a arder e maçãs. Acreditava que aquilo daria aguardente. E o pior é que bebiam mesmo aquilo. Coisas de juventude. Menos perigoso era o famoso bacalhau à blitz, inventado pelas meninas. Fizeram um bacalhau à Brás, normalíssimo, mas como eles tinham um disco raro de uma banda brasileira chamada Blitz, decidiram que o nome tinha de ficar ligado à música da casa. E ficou. E claro, namorava-se muito, mas com método, à vez para não incomodar uns aos outros. Organização acima de tudo. Mais tarde, os mais novos, nós, seguimos o exemplo e criámos o beco de que falei há pouco. E embora os mais velhos não fossem muito bem-vindos, acabavam sempre por aparecer. E deixavam histórias que ainda hoje se contam. O Jaime lembra, por exemplo, o dia em que o saudoso Pedro Batatu comeu uma caracoleta viva, tirada com os dentes ali mesmo na casca. Também me lembro disso. E ganhou o título eterno de Rambo de Valdemaceira. Ou as vezes em que o Zé Carlos se punha a comer vidro dos cálices que iam desaparecendo do bar, com direito a plateia e tudo. No fim, o Jaime diz algo bonito, que trocava telemóveis, computadores, televisões, com 100 canais e muitas outras modernices, pela vida calma e descontraída desses tempos e pela felicidade que vivenciavam. E termina com um pedido ternurento. Só guarda 2 fotografias do copo 3. Se alguém tiver mais, que as partilhe, porque isso para ele seria felicidade pura. Como eu compreendo. O beco e o copo 3 já não existem. O chão já não vibra, as vozes já não ecoam ali. Mas se fecharmos os olhos, continuam vivos. O beco com o cheiro a vinho, entranhado na madeira, o sino da porta, as cassetes gravadas à mão, o nervoso miudinho de quem tentava um slow e depois voltava para o sofá a pensar para a próxima que é. O copo 3 com as invenções malucas, o álcool a arder com as maçãs, o bacalhau à blitz, as batatas escondidas com sacos de sarapilheira na arrecadação, os namoros organizados com uma diplomacia digna das Nações Unidas e aquele humor que só os anos 80 sabiam ter. 2 lugares distintos, 2 gerações, um mesmo espírito, a vontade de estarmos juntos. Talvez seja por isso que estas memórias continuam tão vivas, porque no fundo
não eram só espaços, eram pedaços de nós. Pedaços que guardamos com carinho, mesmo quando a vida já nos levou tão longe daqueles tempos. E enquanto houver alguém para contar estas histórias, o beco e o copo 3 nunca desaparecem por completo. Continuam aqui connosco. Obrigado por estares comigo, obrigado por ouvires, obrigado por sentires. Este foi mais um episódio de Memórias de Valdemaceira. Até à próxima conversa, daqui onde o tempo ainda sabe ficar.